É pecado ler livro de fantasia? Se você é alguém com essa dúvida ou é um leitor que já teve essa dúvida, então fique nesse vídeo para responder as seguintes perguntas. Você concorda com o que você está lendo? Você apenas consome o que lê ou realmente reflete sobre essas coisas que você lê? Ler é só um passatempo ou você realmente se conecta com os personagens? E você acha que religião e fantasia são mundos separados? Essa é a hora de a gente discutir esse tema e eu espero que você forme a sua opinião com isso, porque eu vou contar um pouco da minha história e como foi que eu resolvi esse meu dilema. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e antes da gente entrar no nosso conteúdo de hoje, eu tenho dois recados muito rápidos para você e uma oportunidade. O primeiro é que essa live de hoje é mais um aquecimento para a nossa jornada da fantasia. Nesse evento online, que vai acontecer nos dias 28 e 30 de agosto e 1º de setembro, nós vamos explorar leituras de fantasias que valem a pena e sortear 10 livros, então inscreva-se gratuitamente nesse evento. No YouTube ou no Facebook, clique no primeiro link aqui na descrição. No Instagram, use o link que está na minha bio. E o segundo recado é que está rolando a campanha de financiamento coletivo de Serpentes e Traições, a minha série de fantasia publicada pela editora Draco e inspirada nos grandes impérios africanos, contendo um livro e um quadrinho cheio de intriga e magia. E hoje é o dia ideal para você apoiar adquirindo essas obras. Então acesse catarse.me/serpentes ou clique no segundo link do vídeo, né, que está aqui abaixo do vídeo, ou use o link na bio do Instagram. Bom, agora, né, antes da gente mergulhar no conteúdo desse vídeo, eu tenho aquela oportunidade que eu falei lá no começo, que é uma oportunidade para você. Se você quer aprender escrita criativa, e com isso eu quero dizer as técnicas dos melhores escritores, sem gastar um centavo, essa é a oportunidade que você estava te esperando. E é bem simples. Para ter acesso a esse conteúdo gratuito, tudo que você precisa fazer é dar um like nesse vídeo, dar a sua curtida e se inscrever no canal. Assim você vai receber conteúdo semanal que vai te ajudar a escrever melhor. Eu acho que é um bom acordo, não é? Então posso contar com o seu like e a sua inscrição? Essa é uma chance que você não vai querer perder. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Porque hoje nós vamos nos aprofundar em um assunto que tem gerado polêmica e discussão. É uma pergunta que eu recebo bastante e que eu descobri que as pessoas pesquisam muito a resposta para essa pergunta, que é pecado ler livro de fantasia? Isso mesmo, você ouviu corretamente. Algumas pessoas andam se perguntando se a literatura de fantasia é moralmente aceitável ou se estamos cometendo algum tipo de pecado ao nos perdermos nesses mundos mágicos. E a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso juntos. A minha própria experiência com a religião e a literatura de fantasia é uma jornada que eu quero compartilhar com vocês. Eu fui criado em uma família evangélica conservadora. Isso moldou minha infância de maneiras bem específicas. Imaginem que quando eu tinha 8 ou 9 anos, eu era obrigado a ler todos os dias 10 capítulos por dia da Bíblia. E não era só ler, tá? Eu tinha que, após a leitura, explicar, né, contar o que eu tinha lido, o que eu aprendi com isso. Acreditem ou não, aos 12 anos eu já tinha lido a Bíblia inteira. Eu sei que parece meio surreal, né? Mas é o que realmente aconteceu comigo. E quando eu tinha de 16 para 17 anos, a literatura de ficção começou a me chamar a atenção, especialmente a fantasia. Mas aí surgiu um conflito interno, sabe? Porque na época, as lideranças religiosas desse grupo que eu frequentava, eles falavam do púlpito, assim, né? Que obras como Harry Potter, Crepúsculo eram coisas do mal, coisas demoníacas. E olha que eu nem estava interessado exatamente nessas obras, mas alguma coisa dentro de mim dizia que as coisas não eram tão simples quanto estavam querendo me fazer acreditar. E talvez fosse já uma vontade de querer pensar por mim mesmo, ter a minha própria opinião sobre as coisas. E agora, hoje em dia, com uma fé diferente, eu ainda respeito o cristianismo, eu não vejo problema em ser cristão, né? O problema, a meu ver, está na maneira como algumas coisas são impostas, na forma como as coisas são feitas, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Mas é por conhecer essa realidade, por ter estado nesse lugar que talvez alguns de vocês que estão me assistindo podem estar agora, que eu decidi fazer esse vídeo.
eu achei que era uma conversa necessária. Para muita gente pode parecer um tema bobo, mas para outras pessoas pode ser algo que, sei lá, modifique a sua forma de pensar. Né? Uma oportunidade para abrir os olhos e entender que a literatura de fantasia pode sim conviver de forma harmoniosa com a fé. Né? A gente não precisa viver em conflito, nem nos deixar levar por imposições que não fazem sentido para nós. E isso é parte do que me levou a discutir esse assunto com vocês hoje. Eu espero que a minha experiência ajude a lançar uma nova luz sobre essa relação entre fé e literatura de fantasia, que a gente possa explorar juntos, sem medo e sem preconceitos, ok? Uma coisa que eu preciso dizer é que o que é pecado para algumas pessoas não é pecado para outras. Mas afinal, o que a sua consciência diz? O que a sua consciência te fala? A ideia de pecado ela é muito fluida. Né? O que é considerado pecado, por exemplo, em uma cultura, pode ser perfeitamente aceitável em outra. Por exemplo, na cultura ocidental, algumas práticas alimentares podem ser consideradas pecaminosas, de acordo com crenças religiosas específicas. Mas essas mesmas práticas podem ser normais em outras culturas. Isso é interessante. Agora vamos trazer essa conversa para o nosso universo literário. Algumas pessoas acreditam que ler fantasia é um pecado porque lida com magia, com criaturas mitológicas e outros temas que podem ser vistos como controversos. Outras pessoas não veem problema algum nisso. Então, o que define o que é certo e o que é errado aqui? Eu posso trazer o exemplo da série Harry Potter, né? Essa série ela foi banida em algumas escolas e grupos religiosos porque foi considerada bruxaria. Ao mesmo tempo, milhões de leitores ao redor do mundo encontraram inspiração, amizade e até mesmo lições éticas nessas páginas. Então, como você se encaixa nisso tudo? A sua consciência é a sua bússola moral. E ela que vai te guiar para entender o que é certo ou errado para você. Talvez você sinta que ler um determinado livro vai contra os seus valores, e tá tudo bem. Ou talvez você se sinta confortável explorando mundos fictícios cheios de magia e mistério, e também tá tudo bem. O importante aqui é entender que a leitura é uma jornada pessoal. Não tem certo e errado absoluto. É tudo sobre o que ressoa com você e o que te ajuda a crescer como pessoa. Lembre-se que a literatura ela é rica, ela é muito diversificada e ela oferece um vasto universo para você explorar, aprender, entender e se divertir também. Não tem um caminho único. O que pode ser pecado para uns pode ser uma jornada de descobrimento para outros. O que a sua consciência diz? O que te faz feliz e que te ajuda a crescer? Eu acho que esse é o seu caminho a seguir, né? O que te faz feliz te ajuda a crescer e não prejudica ninguém, né? Eu acho que é importante fazer esse adendo aqui. E eu preciso falar também de algo que me intrigou por muito tempo e eu aposto que também intriga alguns de vocês. É o contexto da demonização como estratégia para criar um inimigo comum. Particularmente como isso se aplica à literatura de fantasia. Você já se perguntou por que a literatura de fantasia é às vezes tão demonizada? Será que isso ocorre porque toca em temas sobrenaturais ou místicos? Ou será que tem algo a mais em jogo aqui? Vamos voltar um pouco no tempo e olhar para essa questão de uma outra forma. Durante a Guerra Fria, por exemplo, havia uma clara demonização do outro lado. Então, os Estados Unidos viam a União Soviética como o mal comunista, enquanto a União Soviética via o capitalismo ocidental como o inimigo. E ambos os lados usaram esta estratégia para poder unir as suas próprias pessoas. Né? Elas colocavam um inimigo em comum, né? Criavam esse terror ao redor desse inimigo comum e, a partir disso, elas controlavam essas pessoas. Um outro exemplo mais recente, dos anos 80, foi o Satanic Panic. Algumas pessoas naquela época acreditavam que havia uma conspiração satânica em andamento e até jogos como o RPG Dungeons and Dragons, né, o D&D, foram acusados de promover o satanismo. E essa histeria coletiva serviu para unir alguns grupos em torno de um inimigo comum, mesmo que não tivesse evidências reais da tal conspiração. Mas o que isso tem a ver com literatura de fantasia? Bom, eu acredito que demonizar a literatura de fantasia, às vezes, é uma maneira de criar um inimigo em comum. Um inimigo que nos une porque é diferente ou porque é estranho. Mas olha só,
Vamos pegar o exemplo de uma obra de fantasia muito famosa, As Crônicas de Nárnia. Essa série é rica em simbolismo cristão, mas em alguns círculos foi vista como controversa por usar mitologia e criaturas mágicas. E essa controvérsia pode ser vista como uma forma de unir as pessoas em torno de uma causa comum, mesmo que essa causa seja baseada em um entendimento incorreto ou num entendimento muito simplificado do material. Agora vamos falar sobre o que isso significa para nós, leitores de fantasia. Primeiro, a gente tem que reconhecer que demonização não é uma coisa preto ou branco. Não é uma questão de certo ou errado, mas sim de perspectivas diferentes. Então a gente precisa entender que a literatura de fantasia é uma forma de arte que pode explorar e até questionar a nossa realidade. É um espaço para imaginação, para explorar o que significa ser humano, para questionar os nossos valores e crenças. E demonizar isso é perder a oportunidade de crescer, de aprender. Em última análise, demonizar a literatura de fantasia pode ser uma estratégia para criar um inimigo comum que une um certo grupo. Mas ao fazer isso, a gente perde a oportunidade de abraçar a diversidade, a complexidade e a beleza que a literatura de fantasia pode oferecer. Então, da próxima vez que você encontrar uma obra de fantasia demonizada, questione o porquê. Olhe além da superfície e explore o que essa obra tem a oferecer. Você pode se surpreender com o que você vai descobrir. O que também pode te surpreender são obras de escritoras de fantasia brasileiras. Se você ainda não leu nenhuma ou não sabe por onde começar, eu recomendo que você clique no meu vídeo 7 escritoras brasileiras de fantasia que você tem que ler, ok? Esse vídeo está aparecendo aqui em algum lugar do card, certo? Então, clique nesse vídeo aí que você vai gostar desse conteúdo e dessas indicações. Voltando ao conteúdo, você já se perguntou como que os grandes autores de fantasia foram inspirados pela religião cristã? Lembrando que esse vídeo, eu não estou fazendo um vídeo em defesa da religião cristã, eu estou fazendo um vídeo, que busca responder essa pergunta, né? Então, às vezes a gente fala, ou às vezes algumas pessoas podem falar, é pecado ler fantasia, mas a gente tem grandes nomes da fantasia que foram muito cristãos, tá? E é uma influência que pode não ser óbvia de primeira, mas quando a gente começa a cavar, a gente encontra uma riqueza de conexões. E é claro que eu não poderia começar com outra obra senão O Senhor dos Anéis, do Tolkien. O Tolkien era um católico devoto, e ele entrelaçou o simbolismo cristão nas suas obras de maneiras bastante complexas, bastante sutis. Um exemplo bem simples, O personagem Frodo que carrega o fardo do anel. Da mesma forma, ou de uma forma semelhante, meio alegórica, embora o Tolkien não gostasse, que falasse da obra dele como alegoria, mas a gente pode fazer uma certa comparação do Cristo carregando a cruz, carregando esse fardo. E a jornada do Frodo é uma jornada de sacrifício, de redenção, de renúncia, temas que são profundamente enraizados no cristianismo. Então, mesmo que o Tolkien não tenha feito isso assim de uma forma explícita, talvez isso estava ali no inconsciente dele quando ele escreveu essa obra. E claro, a gente não pode deixar de falar do C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, gente. Numa dessas crônicas, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, o leão, que é o Aslan, é uma representação clara e gritante de Cristo, ressuscitando após o sacrifício para salvar os outros. Então Lewis usou esses símbolos para ensinar lições de moralidade e fé de uma forma acessível a leitores jovens. Eu não gosto muito dessa forma dele de fazer, mas isso não quer dizer que eu não ache, ou que eu, que eu não vejo o valor literário dessa obra. Tem um grande valor, eu só não gosto muito da forma como ele trabalha isso. Agora, você já ouviu falar de G.K. Chesterton, J.D.K., sei lá. O Chesterton, que o Neil Gaiman cita muito como uma grande referência, escreveu uma obra que se chama O Homem que Foi Quinta-feira. E é uma fantasia repleta de paradoxos e simbolismo cristão. A obra joga com a ideia de anarquismo, ordem e a existência de Deus de uma forma profundamente original para a literatura. Mas por que esses autores usam o simbolismo cristão nas suas obras de fantasia? O que eles ganham com isso? Bom, a religião cristã é rica em simbolismo,
história sobre condição humana, sacrifício, amor, perdão, redenção. Esses temas, eles são universais. E quando bem aplicados, eles podem enriquecer uma história dando camadas de significado. Isso não significa que você precisa ser cristão para apoiar ou para gostar dessas obras. Eu mesmo não me considero cristão, religioso e nem nada do tipo, apesar de ter sido criado nessa cultura, como eu já falei. Mas hoje eu tenho um outro tipo de prática e de fé, embora me mantenha respeitando. Ainda assim, muitas pessoas que leem esses livros podem até nem perceber o simbolismo cristão, mas entender essas conexões pode dar uma nova profundidade à sua leitura. E mais importante, esses autores mostram que a literatura de fantasia não é um gênero que deve ser separado ou que é oposto à fé. Pode ser uma maneira de explorar, entender e talvez para algumas pessoas até celebrar a fé. Então, da próxima vez que você pegar um livro de fantasia, tente olhar além dos dragões, feitiços e batalhas épicas. Você pode encontrar conexões profundas com temas espirituais que elevam a história a algo a mais. E mesmo que você não compartilhe da fé que inspirou esses autores, você pode ainda apreciar a beleza e a complexidade que essa inspiração traz para a obra. Eu realmente acredito que essas conexões são o que fazem a literatura de fantasia tão especial. E eu quero saber de você, o que você pensa? Coloca aqui nos comentários para a gente continuar essa discussão depois do vídeo. E se você está gostando desse vídeo, lembra daquela oportunidade que eu te falei lá no começo. Deixa o seu like, a sua curtida e se inscreve no canal para receber conteúdo gratuito semanalmente que vai te ajudar a escrever melhor e evoluir como escritor. Se você é leitor, você vai entender melhor como os escritores fazem. Seguindo adiante, além dessas coisas que eu já falei, você já parou para pensar que ler sobre algo não significa que você concorda ou apoia aquilo? Vamos pegar um exemplo bem forte, mas ilustrativo. Serial killers. Existem muitos livros, documentários, filmes e séries sobre esses criminosos notórios. E pessoas consomem esse conteúdo avidamente. Mas será que quem lê sobre serial killer está de alguma forma apoiando essas ações terríveis? Claro que não. A curiosidade humana nos leva a querer entender o que leva alguém a cometer atos tão horríveis. Agora, vamos trazer isso para o mundo da fantasia. Se você lê sobre magia, bruxas, demônios, vampiros, seja lá o que for, isso significa que você está endossando, que você está concordando com essas ideias ou práticas? Novamente, a resposta é não. Ler sobre temas controversos ou incomuns não é uma declaração de crença ou de apoio. É, na verdade, uma exploração da natureza humana e uma oportunidade de aprender e crescer. Vamos voltar de novo para a série Harry Potter, como exemplo. Os livros estão cheios de magia. Mas será que todos os leitores querem ser bruxos ou acreditam em feitiços? Muito provavelmente não. Espero que não. As pessoas amam a parte de acreditar em feitiços, sobre ser bruxa. Bom, não sei qual das partes que eu espero que não. As pessoas amam Harry Potter porque a magia serve como um pano de fundo para contar histórias sobre amizade, coragem, crescimento e amadurecimento. E a literatura de fantasia, assim como outros gêneros, nos permite explorar ideias, mundos, conceitos que são muito diferentes da nossa realidade diária. Isso pode nos ajudar a compreender pessoas e culturas que são diferentes de nós. Pode nos ensinar empatia, tolerância e até mesmo nos ajudar a entender nossos próprios valores e crenças. E como a gente está precisando disso hoje em dia. Por favor, precisamos de mais empatia e de mais tolerância. Um exemplo brilhante disso é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Essa distopia explora temas sombrios e controversos, mas através dessas páginas nós somos confrontados com questões profundas sobre igualdade, autonomia e poder. Então, da próxima vez que alguém olhar de lado para você, porque você está lendo sobre vampiros, bruxas ou até mesmo serial killers, lembre-se, a leitura é uma jornada pessoal. É uma forma de explorar o mundo, de questionar, de aprender. Não é um selo de aprovação para as ações ou ideias contidas nessas páginas. E eu quero te encorajar a abraçar a sua curiosidade. Não tenha medo de explorar temas que possam parecer estranhos ou controversos. Você nunca sabe o que pode aprender ou como isso pode enriquecer a sua compreensão do mundo e de si mesmo.
Afinal, como disse uma vez o grande escritor George R.R. Martin, um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. O homem que nunca lê vive apenas uma. Então vamos viver essas 1000 vidas com coragem e muita curiosidade. Vamos abordar também um aspecto fascinante da literatura de fantasia que nem todos reconhecem de imediato. A sua capacidade de discutir temas contemporâneos como política, sociedade, cultura e até mesmo questões éticas. Sim, acredite ou não, esses mundos mágicos e fantásticos podem ter muito a dizer sobre o nosso mundo real. A primeira coisa que eu quero esclarecer é que a fantasia não é apenas sobre escapismo. Claro, nós amamos nos perder em mundos onde dragões voam e magos lançam feitiços, mas muitos desses mundos são criados com propósito e com intenção. Eles são espelhos, reflexos da nossa própria sociedade. Afinal, como disse o Neil Gaiman, contos de fadas são mais que verdade. Não porque nos dizem que dragões existem, mas porque eles nos dizem que dragões podem ser derrotados. Vamos pegar a famosa série Jogos Vorazes, de Suzanne Collins. Embora seja ambientada em um futuro distópico, ela reflete as preocupações com o poder do governo, controle e desigualdade social e até mesmo a exploração da mídia. A Katniss, ela não é apenas uma heroína lutando pela sobrevivência em uma arena brutal. Ela é um símbolo de resistência para um povo. Ou que tal O Senhor dos Anéis, do Tolkien? Alguns argumentam que as histórias da Terra-média são uma alegoria para a industrialização, para a guerra ou até para a perda da inocência. A destruição da floresta de Fangorn e o escurecimento do condado são metáforas poderosas para os danos que a tecnologia e a guerra podem causar à natureza e à simplicidade da vida. Se você está um pouco cansado de só ouvir falar de Tolkien, eu te entendo, quando se trata de fantasia, assista também ao vídeo que eu fiz sobre 7 referências para escritores de fantasia além do Tolkien, que está aparecendo aqui no card, ok? Então, seguindo adiante, o George Orwell também usou alegoria, no livro A Revolução dos Bichos para criticar o totalitarismo, a corrupção do poder, usando animais para representar figuras políticas e ideologias do seu tempo. Parece simples, mas a mensagem é profundamente impactante. E a gente não pode esquecer de citar Black Mirror, a famosa série de TV que utiliza elementos de ficção científica e fantasia para explorar os horrores da tecnologia moderna e a direção em que a nossa sociedade pode estar indo. Cada episódio é uma análise crítica e muitas vezes perturbadora da nossa relação com a tecnologia. E esses exemplos mostram que a literatura de fantasia não é uma fuga da realidade, mas muitas vezes um mergulho profundo nela. Os autores usam metáforas, símbolos e alegoria para fazer você pensar, questionar e às vezes até agir. Portanto, da próxima vez que você pegar um livro de fantasia ou assistir a um filme do gênero, pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me dizer sobre o meu mundo? Você pode se surpreender com a profundidade e com a relevância que você vai encontrar ali. A literatura de fantasia oferece para a gente uma lente única através da qual a gente pode examinar o nosso próprio mundo, a nossa própria humanidade. E ela nos desafia a pensar de uma forma crítica, de uma forma empática. E na minha opinião, isso é algo verdadeiramente mágico. E segura aí que eu vou voltar para a questão inicial desse vídeo. Você ainda está em dúvida se ler fantasia é pecado? Eu vou compartilhar algumas dicas para aliviar aí a sua consciência. Acredite, há um mundo vasto e maravilhoso na literatura de fantasia, esperando por você. E não tem motivo para você se sentir culpado por explorar esse mundo. Entenda o propósito da leitura. Essa é a primeira dica. Você está lendo para aprender, para crescer, para se divertir? Por que você está lendo? A intenção com a qual você aborda a leitura faz toda a diferença. E livros de fantasia, além deles nos entreter, muitas vezes eles nos ensinam sobre coragem, sobre amizade, sobre sacrifício e sobre amor. Número 2. Conheça o conteúdo. Se você está preocupado com os temas ou o conteúdo de um livro, faz uma pesquisa antes. Lê resenhas, pergunte para amigos que já leram, ou até leia um resumo antes de começar.
Você pode escolher livros que se alinham um pouco mais com seus valores e crenças, porém se desafia também a ler coisas fora da sua zona de conforto. Dica número 3, reflexão pessoal. Lembre-se, a leitura é uma jornada pessoal. Então pergunte a si mesmo por que você se sente desconfortável e se isso é algo que você precisa explorar mais profundamente. Pode ser uma oportunidade para crescimento e para entendimento pessoal. Número 4, fale com alguém de confiança. Se você ainda estiver se sentindo desconfortável, converse com um amigo, alguém da sua família, ou alguém que compartilhe suas crenças e talvez seja um leitor de fantasia. Às vezes uma conversa aberta e honesta pode esclarecer qualquer tipo de mal-entendido. Número 5, divirta-se com a leitura. A literatura de fantasia é incrivelmente diversificada. Você pode encontrar histórias que são pura aventura e diversão. Desde o Hobbit do Tolkien, por exemplo, uma jornada empolgante, cheia de aventuras, criaturas fantásticas, ou Os Filhos de Anansi, do Neil Gaiman, uma obra que combina mitologia e modernidade de uma maneira inteligente e envolvente. Dica número 6, a arte da empatia. A fantasia nos permite caminhar com os personagens através de mundos e situações que a gente nunca experimentaria em nossas vidas reais. E isso desenvolve a nossa empatia e a nossa compreensão. E dica número 7, literatura como espelho e janela. Às vezes, os livros são um espelho refletindo a nossa própria existência. E às vezes eles são uma janela, oferecendo pra gente uma visão de vida completamente diferente. E ambas as coisas são muito valiosas. Então, se você está se sentindo um pouco culpado por mergulhar na literatura de fantasia, eu espero que essas dicas ajudem você, porque a verdade é que os livros de fantasia são uma forma rica e emocionante de literatura, que tem o poder de nos ensinar, de nos inspirar e nos entreter. Então não se prive dessa experiência maravilhosa por medo ou por dúvida. Tem um lugar para todos nós nesses mundos mágicos e você é mais bem-vindo para se juntar a esse grupo de leitores de fantasia. Mas para você que ficou até aqui no vídeo, eu preparei um desafio, tá? Então, pessoal, como a gente está aqui falando sobre essa questão complexa e intrigante de ler literatura de fantasia, e o que isso significa para cada um de nós, eu quero deixar vocês com um desafio de reflexão pessoal. Eu realmente acredito que esse tipo de reflexão pode nos ajudar a entender as nossas próprias crenças e valores, e como eles se relacionam com as coisas que a gente lê. Então, aqui está o desafio. Pense em uma obra de fantasia que você já leu, que tenha sido particularmente marcante para você. Pode ser algo que você gostou, amou, ou até mesmo algo que te incomodou, você odiou. Agora reflita sobre por que essa obra teve esse efeito. O que ela diz sobre os seus próprios valores, crenças ou curiosidades? Como ela se conecta com o que você acredita ser certo ou errado? Eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu li The Witcher, os livros da série The Witcher, do Andrzej Sapkowski, e algo que realmente me chamou a atenção foi a jornada do protagonista, a busca pelo conhecimento, a forma como ele lida com a sua própria identidade, quando tá todo mundo falando que ele não pode ter emoções, mas ele vê algumas coisas nele, mesmo que ele demore para notar. Isso me fez pensar sobre as minhas próprias buscas e sobre o que realmente importa para mim. Mas aqui tá o truque. Não tem uma resposta certa ou errada. Cada um de nós vai ter uma resposta diferente, porque cada um de nós é único. E é isso que torna esse desafio tão interessante. Então eu convido vocês a compartilharem o que vocês pensam sobre isso nos comentários. Vamos criar uma conversa em torno disso. E se você ainda não leu muita fantasia, tudo bem. Pense em qualquer livro que te marcou e compartilhe essa experiência com a gente. Eu acredito que entender como as nossas leituras se conectam com as nossas vidas pode tornar a leitura uma experiência ainda mais rica e ainda mais significativa. E quem sabe você pode até descobrir algo novo sobre si mesmo no processo. E aí, topa o desafio? Então quero ver o seu comentário. Bom, gente, a gente chegou ao fim desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido uma jornada de reflexão e descoberta para vocês, tanto para vocês quanto foi para mim. Porque a literatura de fantasia é realmente um universo incrível, cheio de camadas e significados. E eu tô animado por ter compartilhado algumas dessas ideias com vocês. A leitura, gente, é uma aventura pessoal e às vezes a luta interior que a gente enfrenta ao ler algo controverso pode ser
tão épica quanto as batalhas nas páginas dos livros. E falando em batalhas, eu tenho uma novidade empolgante para o nosso próximo vídeo, cujo tema vai ser narrativas de batalhas da Fúria Viking aos Impérios Africanos, onde eu vou ter a honra de receber aqui no canal o escritor Eduardo Cassi. Nós vamos mergulhar aí profundamente nas representações literárias de conflitos históricos, desde os bravos guerreiros vikings até os poderosos impérios africanos. Vai ser uma conversa fascinante, cheia de insights, então não perca essa oportunidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e deixar os seus pensamentos e reflexões aí nos comentários, porque a sua participação torna essa comunidade ainda mais rica. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo de aquecimento que vai culminar aí na Jornada da Fantasia, uma série de 3 lives especiais, onde eu vou explicar como encontrar os livros de fantasia que não são perda de tempo e ainda vou sortear 10 livros de fantasia para quem participar desse evento comigo. Se você quiser participar e estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, não deixe de clicar no primeiro link na descrição e fazer a sua inscrição gratuita. Se você estiver vendo pelo Instagram, assim que essa live acabar, vai até o meu perfil, clique no link da bio e faz a sua inscrição. E se você quiser conhecer aí 2 narrativas de fantasia inspiradas nos grandes impérios africanos, em um mundo em que uma joia em forma de serpente pode te levar ao trono, clique no segundo link aqui embaixo e apoie no Catarse a publicação das minhas obras. É só acessar catarse.me/serpentes. Por hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.